Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma videoaula desse canal. E nessa aula você vai aprender a incluir o martingale dentro do robô de MHI. A estratégia MHI, ela utiliza como base o gerenciamento de martingale, tá? Então é bem importante você aprender toda essa base, aprender como ela funciona, né? Para depois uma dessa você poder também aperfeiçoar esse martingale dentro do teu robô, beleza? E para você que já conhece o conteúdo desse canal, já chega deixando o like, já se inscreve nesse canal, que é mais um conteúdo bem legal que a gente tem bastante trabalho para criar. E também para você que quer ajudar o canal a crescer, quiser contribuir para a gente continuar criando esses conteúdos aqui, eu vou deixar aqui meu Pix também. Você pode ajudar com qualquer valor, que ajuda bastante a gente continuar criando esse tipo de conteúdo aqui para você. Beleza, galera? Vamos lá pro vídeo. Bom, então já estamos aqui na tela do meu computador. Galera, e lembrando que a gente tem uma plataforma de robôs, tá? Nessa plataforma você tem robô de taxas, robô de sinais, copy trade, né? Então, se você deseja adquirir um robô, você pode estar entrando aqui no grupo. A gente tem um grupo aberto, né? O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Então, sem enrolação, bora para a aula. Aqui na pasta já estou com o arquivo da nova aula, tá? Que é o mesmo da aula passada, por enquanto. E aqui, então, para a gente incluir o martingale, a gente precisa, primeiramente, ir lá no arquivo txt e incluir o martingale, tá? Vamos colocar lá, ó. Pode abrir teu arquivo de configuração. E aqui a gente vai colocar, então, uma nova aba nele, chamada martingale, tá? Então, vamos colocar lá o martingale. E dentro do martingale a gente precisa de 3 variáveis ali. Se vai usar ou não o martingale, né? Ativar ou desativar. Quantos níveis vão ter do martingale e qual é o fator de multiplicação. Então, a gente primeiro vai colocar lá usar martingale. Vamos colocar aqui como S de sim. Daí a gente vai tratar tudo para ser colocado como S ou N, tá? Então no caso eu vou deixar S aqui. Níveis de martingale. Vou colocar 2 níveis. E o fator martingale. Vou deixar como 2 também. O fator é o fator de multiplicação. Então se você deixar 2... na hora dele entrar com o martingale, ele vai multiplicar a tua entrada por 2. Se você deixar 1.5, ele vai multiplicar a tua entrada vezes 1.5. Beleza? Eu vou salvar aqui. E vamos abrir o arquivo, então, da aula de hoje. Tá. Agora, a gente já incluiu no txt, a gente precisa também colocar aqui, logo no início do robô, o martingale também. Para isso, a gente vai colocar lá. Se o martingale estiver ativo, a gente define a quantidade de níveis, tá? Então vamos colocar lá, ó, se, daí vamos puxar lá de dentro do config aqui, eu até vou copiar aqui para ficar mais fácil. Então se de dentro do config ali, martingale, usar martingale for igual a sim, agora a gente vai definir aqui qual é a variável martingale. Vamos colocar ali quantos níveis tem. Então o martingale é igual, deixa eu copiar isso aqui, ó, e aqui no lugar do usar é níveis, né? Então o martingale aqui a gente vai colocar quantos níveis tem. E eu já vou tratar ele aqui, como vai ser sempre um número inteiro, a gente tem que colocar lá, ó, int, e vamos fechar parênteses aqui. Certo? Então, se o martingale estiver ativo, esse aqui vai ser a quantidade de níveis. Mas e se ele não estiver ativo? Se a pessoa quiser operar sem martingale? A gente vai colocar aqui else, e a variável martingale vai ser igual a 0, tá? Porque não vai ter mais de um nível de entrada, tá? Vai ser sempre 0. E aqui depois a gente só precisa definir o fator do martingale, que é fator mg, vamos deixar ali, e ele vai receber aqui fator martingale, tá? E esse fator ele pode ser número com vírgula, então a gente tem que tratar ele aqui como float, tá? Vamos colocar lá float e fecha parênteses. Assim a gente não tem nenhum problema no futuro na hora de chamar essa função aqui e o robô querer entender que não é um número, por exemplo, tá?
Então aqui a gente já está definindo que ele é um número com vírgula, tá? Beleza, então aqui no início do robô está feito. E agora lá dentro da função de compra, a gente vai começar a incluir a parte de martingale. Tá? Primeiramente, a gente vai mudar o nome da variável valor entrada, tá? Por quê? Se a gente sempre estiver usando o valor entrada e no futuro a gente for trabalhar com mais pares ao mesmo tempo e sempre for a variável nome valor entrada, pode ser que ele esteja operando em um par e mude o valor da entrada de outro par, entendeu? Então, para não dar essa divergência, a gente aqui dentro da função a gente vai mudar o nome da variável. Para isso a gente vai colocar aqui, vamos colocar entrada é igual valor entrada. Tá? Ó, porque isso aqui, essa função ela tá vindo com a variável valor entrada. Mas daí para a gente usar aqui dentro dessa função, a gente vai mudar para entrada, tá? Agora a gente precisa fazer essa função ficar rodando várias vezes conforme a quantidade de martingale que você tiver preenchido. Ela vai ser bem parecida com o while, mas a diferença é que o while ele vai ficar rodando o tempo todo e essa aqui a gente vai definir quantas vezes ela vai rodar conforme o martingale, tá? Então para isso a gente vai colocar lá for i in range martingale mais 1. Vou explicar para vocês o que isso aqui faz. O range, na verdade, é como se fosse uma contagem do zero até a quantidade onde a gente colocar ali. No caso, vamos supor que a gente está preenchendo com 2 martingales. Ele rodaria 2 vezes, certo? Então ele começaria a contar lá. O primeiro ciclo é o 0 e o segundo ciclo é o 1. Rodou 2 vezes. Só que o primeiro ciclo, que é o 0, ele vai ser a primeira entrada. O gale 1 seria o segundo ciclo. Então, se a gente só deixar aqui como só a quantidade de martingale, ele não vai ter certinho até o segundo martingale, por exemplo. Ele faria a primeira entrada, martingale 1 e parava. Então, a gente precisa aqui incluir mais um, que seria referente à primeira entrada, que ainda não é o gale, tá? Então, aqui, dentro dessa variável i, ela vai retornar aqui qual é o nível que ele está rodando. Então, ela começa ali com o 0. Então, a primeira vez que ele está rodando dentro do for vai ser a variável 0, tá? E na segunda vez vem a variável 1, que seria referente ao gale 1. A terceira rodada que ele está fazendo é a variável 2, tá? Então a gente vai usar esse i aqui para definir qual é o nível do martingale que ele está usando. Então, primeiramente, a gente tem que selecionar toda essa parte de baixo aqui da função e apertar a tecla Tab, só para ele ir para frente e ficar dentro desse for, tá? Então agora, a gente precisa, dentro do check, mudar essa mensagem aqui, ó, porque ela não vai ser sempre a mesma coisa. Ela vai mostrar quando que ela está entrando na primeira entrada, quando que ela está entrando no gale 1 ou assim por diante. Então a gente vai colocar lá, if i é igual a 0, isso significa que ele está na primeira entrada. Por quê? Lembra que a gente definiu aqui em cima, ó, a variável i. Então, se ela for igual a 0, quer dizer que ela está na primeira volta ainda. Então, ela é a primeira entrada, tá? Então, ó, na primeira entrada, ela vai printar essa mensagem aqui. Agora, se o i é maior ou igual a 1, né? Então, se ele for maior que 1, quer dizer que ele está entrando no gale. Nós vamos copiar esse print e nós vamos mudar aqui, ó, ordem aberta para gale, vou fechar aqui, vírgula, e vamos colocar agora qual é o nível do gale que ele está entrando. Para isso a gente vai chamar a variável i, vírgula, e abre aqui de novo. Por que eu coloquei o str aqui? Se eu colocasse sem o str, ele ia entender que esse i aqui é um número. Então ele pode dar uma divergência ali e tentar somar o número em vez de só printar ele. Então, para não dar nenhum tipo de erro, a gente informa para o robô que ele é uma string, né? Ele é um texto, beleza? Então, aqui o que ele está fazendo? Se for a primeira entrada, né, o i igual a 0, printa a mensagem normal. Se for maior que 1, ele vai printar a quantidade de gale que ele está fazendo, né? Então, entrada para gale 1, gale 2 e assim por diante.
Beleza, aqui vai continuar normal. E agora aqui que vem a parte importante. Se ele der win, beleza, não precisa fazer Gale, tá? Mas a gente só precisa tratar também a mensagem aqui, ó. O mesmo esquema aqui de cima, ó. Se o Gale, né, se o I for igual a 0, quer dizer que está na primeira entrada. Então vamos printar a mensagem igual já era antes. Agora, se for maior ou igual a 1, vamos colocar aqui, ó, maior ou igual a 1, a gente tem que mostrar outra mensagem avisando que deu win em determinado Gale. Então a gente vai colocar lá win e vamos até copiar aqui, ó, win no Gale tal. Então vamos lá, ó, win, vou colocar aqui no Gale, daí ele vai mostrar qual é o nível do Gale e o resto da mensagem é igual. Beleza. Então se o resultado for igual a 0, vamos fazer o mesmo esquema lá, ó, copiar isso aqui, vai mostrar essa mensagem e se tiver no Gale ele vai mostrar outra mensagem. Vamos copiar aqui, copiar essa parte aqui, ó. Empate no Gale, tá o nível ali. Mas é o seguinte, agora se ele der empate, ele tem que repetir o Gale para ter lucro ali no ciclo da operação. E para ele repetir o Gale, eu tenho que só informar para o robô que ele vai fazer o Gale agora com a mesma entrada de antes. Como que eu faço isso? A gente vai informar aqui, ó, if i mais 1 for menor ou igual ao nível de martingale, ele vai entrar aqui, ó. O que isso vai fazer? Lembra que ele vai começar o i aqui com o nível 0. A hora que ele entrar no Gale 1, o i vai ser igual a 1, tá? A hora que ele entrar no nível de Gale 2, o i vai ser igual a 2, tá? Então aqui eu vou informar. Se o i mais 1 for menor do que o martingale, isso significa que ele ainda não terminou o ciclo do martingale, né? Vamos supor ali que ele tá na primeira entrada. I mais 1 é igual a 1. E você colocou lá que o nível de martingale é 2. Ele vai entender que ainda não terminou o ciclo do martingale, porque o 2 é maior do que 1. Então vamos supor agora que você vai entrar no Gale 2, tá? Se ele ainda vai fazer o Gale 2, significa que nessa parte aqui o i ainda é igual a 1, certo? Se o i mais 1, que seria igual a 2, for ainda menor ou igual ao nível do martingale que a gente definiu, significa que ele ainda tem que fazer mais um martingale, né? Então ele vai entrar dentro desse if. Agora vamos supor que ele já fez aqui o segundo martingale. O robô agora tem que entender que ele não precisa mais fazer esse cálculo aqui, porque ele não vai mais entrar no Gale ainda, tá? Então vamos supor, você definiu 2 Gales e ele já fez aqui o segundo Gale. A hora que ele cair nessa parte, o i vai ser igual a 2. Então 2 mais 1, 3. E o nível de martingale for 2, o robô já vai entender aqui, ó, que i mais 1, que se deu 3, não é maior do que o nível de martingale. Então ele não precisa entrar nessa parte. E aqui a gente vai definir o seguinte. O valor do Gale é igual, vamos tratar aqui como float, porque é um número com vírgula, a entrada. Certo? A gente não precisa multiplicar pelo fator, porque foi um empate, então o valor pode ser o mesmo, né? Ele não perdeu o dinheiro ali no caso. Então o Gale é igual à entrada, e a entrada, vamos arredondar aqui, round abs Gale, vírgula 2, tá? Isso aqui é só uma função para ele arredondar, tá, o valor de cima. Eu já estou criando dessa forma aqui, porque na parte que ele perde, a gente tem que fazer uma multiplicação pelo fator. Então eu vou deixar os dois no mesmo padrão. Próxima etapa é a gente fazer a mesma coisa ali para a parte do loss. Vamos copiar isso aqui. Se o i ainda for 0, quer dizer que estou na primeira entrada. E se o i for maior ou igual a 1, quer dizer que ele está no Gale. Então a gente vai copiar isso aqui. E vamos copiar essa parte aqui, loss no Gale. Agora é a mesma função que a gente colocou aqui em cima, né? Se ele ainda estiver dentro do nível do Gale, ele tem que multiplicar a entrada. Então, ó, a única diferença é que a gente agora não vai só simplesmente copiar o valor da entrada, a gente tem que multiplicar
ela pelo fator de multiplicação. Lembra que lá em cima a gente definiu a variável fator mg. Então agora a gente vai usar ela aqui, ó. Vamos colocar vezes float fator mg, tá? Então ele vai multiplicar o valor da entrada pelo fator do martingale, tá? E aqui continua igual, ele arredonda o valor da entrada. Agora a gente só precisa fazer ele parar esse for quando atingir o objetivo que seria o lucro, tá? Então vamos supor que ele está definido para entrar até o Gale 2, mas ele deu já o win no Gale 1, ele não precisa rodar de novo para o Gale 2, tá? Ele precisa parar ali o código. Como que a gente faz isso? Ó, no mesmo nível desse while aqui, ó, a gente vai descer e aqui então, ó, a gente tem que colocar if resultado for maior que 0, dá um break para ele parar aquele for. Deu para entender? Então aqui ele retorna a variável resultado, né? Se ela é maior que 0, se ela é igual ou menor do que 0. Então, se o resultado já deu maior que 0, o que significa que ele deu win, tá? Então ele não precisa mais continuar, ele para esse for aqui, tá? E por que eu fiz no mesmo nível desse while? Na verdade, ele não está dentro do while, ó. Se você fechar aqui, ó, ele está depois do while. Então, ele não está encerrando esse while. Ele está dando um break dentro desse for aqui, ó, tá? Bom, então antes de rodar, a gente só precisa fazer uma mudança. Como a gente alterou a variável valor de entrada para entrada, a gente precisa fazer a alteração aqui para que ele não entre mais com a variável valor entrada. Vai ser só entrada, tá? E aqui para baixo, ó, em todos os prints que a gente fez, tá sempre como valor entrada. A gente precisa tirar também, ó, tá? Senão ele vai continuar mostrando sempre o mesmo valor, sendo que a gente está alterando o valor da variável valor entrada, tá? Então beleza, ó. Agora tá tudo como entrada, né? E vamos rodar o código ali. Vou salvar, abrir lá o CMD, aula 7.py, conta demo, euro, USD e beleza. Aqui, ó, enquanto não chega o tempo da operação, vou mostrar uma alteração aqui que eu fiz desde a última aula e não mostrei aqui para vocês ainda. Entre uma operação e outra, um ciclo e outro, dentro da estratégia, acabando toda a função da estratégia, eu incluí essa separação aqui, né? Ele vai pular uma linha, mostrar aqui toda essa linha aqui e pular mais uma. Para quê? Para ele separar melhor as operações. Assim que fizer uma operação, eu já vou mostrar para vocês como fica. Deixa eu abrir aqui o Option aqui, ó. Aí, vamos aguardar a operação. Ó, então foi uma vela vermelha, verde, verde. Entrou para ser uma vela vermelha. Vamos ver como é que vai ser o resultado. Torcer aqui para dar um loss, né? E mostrar o Gale para vocês. Aí, ó, então deu loss e ele já fez a entrada para o Gale. Se você reparar aqui, ó, a primeira entrada com R$5, deu loss e ele agora fez uma ordem no Gale por 10. Como o nosso fator de multiplicação tá vezes 2, a primeira entrada foi 5, a segunda foi 10. Vamos aguardar para ver o que ele dá de resultado. Numa dessa, já entra também no Gale 2 para a gente ver. O mercado está bem volátil. Se você reparar, ele dá uns picos bem grandes, né? A entrada, ó, ele veio o resultado e fez a operação com 1 segundo de delay, tá? Então, em vez de ele entrar exatamente ali 11:11, ele entrou 11:11 e 1 segundo. E esse 1 segundo já fez a entrada vir bem para baixo, né? Ele deu win e já mostrou ali o resultado, ó. E aqui o que eu falei para vocês, aquela separação, ó. Então, todas as entradas, deixa eu aumentar aqui, ó. Todas as entradas vão ficar sempre com essa separação, né? Então, dentro disso tem um ciclo. Agora ele pulou aqui, vem o próximo ciclo. Beleza? Então tá feito aqui a parte do martingale, já está funcionando certinho. E na próxima aula a gente vai estar incluindo no robô a parte de stop win, stop loss, né? Então é bem importante, senão o robô vai operar e se você não desligar ele vai ficar rodando eternamente. Então com o stop loss e stop win você consegue definir qual é o teu objetivo de perca ou ganho. Beleza? Então, sem enrolação, até o próximo vídeo. Valeu!